Apocalipse 3:12 e 3:21. Apocalipse 3:12 e 3:21. Uma boa noite a todos os nossos irmãos, mais uma vez aqui presente, e os nossos irmãos através da internet. Que Deus abençoe a todos, e nós vamos ler mais uma vez a preciosa palavra do Senhor em Apocalipse 3:12 e depois 3:21. Amém? Diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nosso Pai, mais uma noite estamos na tua casa, alegre, feliz, porque o Senhor tem sustentado nós, e é o Senhor que tem preparado, Pai, todas as coisas para nós. É o Senhor que prepara o ambiente propício, Pai, para pregarmos a palavra. É o Senhor, Pai, que cala os inimigos ao redor, para que a tua palavra ela tenha a preeminência no coração dos teus filhos. É o Senhor, Pai, que traz para os teus filhos uma atmosfera de santidade, de reverência, Pai, de atenção, de temor e tremor, Pai, pois viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, não a palavra de um homem, Pai. Viemos aqui para extrair o benefício da palavra deste dia, Senhor. Como temos aprendido, Pai, temos dado ouvido ao mensageiro profeta deste dia e temos recebido todo o benefício deste ministério, Pai. Temos, ó Pai, sido abençoados com a presença do Senhor na terra em um homem, Pai. E estamos aqui para magnificar não o homem, mas a presença do Senhor através do homem, Pai. Pois o Senhor opera através do homem, o Senhor fala através do homem, o Senhor cria através das cordas vocais de um homem, o Senhor profetiza através de lábios humanos, Pai. E aqui estamos para profetizar outra vez a sua palavra. Nada temos, nada podemos, nada somos. É o Senhor que opera tudo e em todos. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto, né? Eu quero falar um pouquinho sobre Brana, o trono do próprio Jesus. Ontem nós falamos Brana, o nome do próprio Jesus, né? Hoje nós vamos falar do trono, né? Brana, o trono do próprio Jesus. Quando falamos trono, nós temos que ter em mente que é o coração. O profeta diz: o primeiro trono estava no céu. O primeiro trono estava no céu. O segundo trono estava em Jesus, o coração de Jesus. E o profeta diz que o terceiro trono é o Deus encarnado. Então, quando falamos de trono, você tem que pensar no coração, porque Deus fez do coração do homem o seu trono. O Pai fez do coração do Filho o seu trono. Aquela unidade perfeita de Jesus foi quando o Pai se assentou no coração de carne do amado Filho Jesus. Foi formado aquela unidade perfeita e Jesus, ao ter Deus assentado no seu coração, Jesus trouxe Deus para a terra. A única forma de Deus vir entre os seres humanos era tomando o trono do coração do Filho. encarnando em um homem. A única forma dos homens verem
aquele Deus invisível, era o trono do coração de Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz, é a expressa imagem do Deus invisível. Então, quando Deus quis descer na terra, Ele tomou o coração do Senhor Jesus, o seu Filho amado, em quem me compraz o habitar. Então, quando Jesus teve Deus, o grande Espírito Santo eterno, assentado dentro do seu coração, Jesus trouxe Deus para a terra. E este mesmo Jesus que trouxe Deus para a terra, Ele prometeu para nós que retornaria na terra como um homem. Deus nunca prometeu voltar como Deus, Ele prometeu voltar como um homem. E quando Ele retorna, a Bíblia nos diz aqui que, como nós lemos em Apocalipse, né, que Ele deixaria o trono do Pai. Nós vamos ler aqui, o trono da intercessão é o coração do Filho, aonde Ele intercedeu no trono do coração de Jesus por 7 eras. Acabada a era de Laodiceia, na mensagem do último anjo, o 7º anjo, aquele que vencer, se assentará comigo agora no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Então, quando você observa a semelhança, para Jesus voltar na terra, Ele viria em seu próprio trono, o coração de um homem. Porque aquele Jesus, Ele voltou ao que era, Ele voltou a uma coluna de fogo. Aquele Jesus, Ele foi para o trono da intercessão como Espírito Santo. O livro da redenção pertencia ao ser humano, e para Jesus abrir o livro da redenção, Ele tinha que ser carne e osso, um parente redentor. Tá certo? Um parente redentor. Agora, Jesus, ao retornar nesta nuvem, Ele viria em seu próprio trono. Jesus está fazendo aqui uma diferença entre o seu trono, o coração de Jesus, e o coração do Pai. Amém? Porque agora o coração do Pai voltou a ser a coluna de fogo. Você não tem mais um coração. Jesus voltou para a intercessão. Quando Jesus retorna em Apocalipse 10, Ele tem o seu próprio trono. Como nós temos observado isto, né? Parece difícil, parece complicado, mas se você tiver uma mente profética, que eu creio que todos os que creem na mensagem do irmão Branham e de João têm uma mente profética para captar isto, porque isso está escondido dos olhos de sábios e entendidos, e revelado a nós, que não sabemos nada, que somos indoutos, que não temos capacidade nenhuma. É para esses que Deus revela. Mas o profeta deixou bem claro, que o mensageiro da última era se assentaria com Ele no seu trono. Amém? Porque haveria novamente uma encarnação de Deus na terra para o terceiro êxodo. Porque o terceiro êxodo, meu irmão, é quando novamente há aquela palavra, aquele anúncio, a coluna de fogo anuncia que Deus está na terra, como nós vamos ler aqui na mensagem do terceiro êxodo, tá certo? Do terceiro êxodo, são 3 êxodos, esses 3 êxodos, eles foram anunciado que Deus estaria na terra. O primeiro êxodo, a coluna de fogo falou com Moisés, enviou Moisés em nome do Deus de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó. O segundo êxodo, primeiro o profeta diz, Deus tirou um povo de uma situação natural para uma terra natural. Tirou os filhos de Israel da escravidão do Egito natural para uma terra, Canaã, da promessa natural. Agora Deus, através de Jesus Cristo, vem tirar o povo de um sistema natural para um sistema espiritual.
de um sistema onde era escrito em tábuas de pedra. Agora Jesus vem com o segundo êxodo, tirar um povo de um sistema natural para um sistema espiritual, aonde os mandamentos seriam escritos nas tábuas do nosso coração. Esse é o segundo êxodo. Agora, esse segundo êxodo, você tem Jesus, um Deus profeta na terra, em nome do Pai. Amém? Porque foi feita uma unidade de Deus e o Senhor Jesus, né? Então, quando chegamos no terceiro êxodo, deixa eu ler essa mensagem para os irmãos, olha, 302, o terceiro êxodo. Deus escolheu nos dias do êxodo, ele chamou um grupo, e aquele grupo, eu quero que você observe algo, ele só tinha dois, que foram para a terra prometida. O que ele escolheu para tirá-los? Políticas, organizações? Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo. Para que, olha aqui, presta atenção. Por que Deus fez isto? Para que o povo não se enganasse. Esta foto que nós temos do Mombrana não é por causa do homem, é por causa da coluna de fogo, para que nós não nos enganemos, que não é o homem, é Deus no homem. Tá certo? Aqui você tem Deus, aqui você tem um homem, aqui você tem o Espírito, aqui você tem um coração de carne, aqui você tem Deus, aqui você tem um trono. Presta atenção, porque este Deus disse que voltaria e se assentaria no seu próprio trono. O homem sai de cena, olha. O que o profeta disse que era a verdade? Deus desceu em uma coluna de fogo e vindicou-se a si mesmo, mostrou sua palavra. O que é a coluna de fogo? Deus autenticando o ministério deste homem, que não é simplesmente um homem, é Deus e homem. Isto é, filho do homem, Deus numa carne humana. Amém? Deus precisa deste trono para poder abrir os selos, os mistérios de toda a Bíblia. Deus precisava de um corpo, Jesus, para pagar o preço do pecado. Como coluna de fogo, ele não pode fazer isto. Ele encarnou em Jesus para pagar o preço do pecado. Ele retorna para o terceiro êxodo, para tirar agora o povo de uma situação espiritual para um rapto sobrenatural. Deus em um trono de um ser humano para raptar a igreja para fora deste mundo. O terceiro êxodo. Então, meus irmãos, preste atenção nisso, porque isso é muito importante, e Satanás odeia isso aqui. Ele não quer que o povo fique sabendo disto, tá certo? Então veja, a coluna de fogo é o anúncio de que Deus está na terra. Para ele vir para a terra, este Deus sobrenatural precisa de um corpo humano, ele usa o homem. Amém? E vi um semelhante ao filho do homem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Foi isto que ele trouxe, o seu primeiro êxodo. O seu segundo êxodo, Deus sempre age em três. Ele é perfeito em três. Todos vocês observem a minha pregação. Ele é sempre 3 e 7. 7 é o completo. 3 é a sua perfeição. Amém? Os irmãos me permitem pegar o óculos aqui, que eu acabei esquecendo de pôr o óculos. A gente está no processo de transição, né? Então, uma hora precisa, uma hora não precisa. Amém? Olha, 3 é a sua perfeição. Primeira, segunda e terceira puxada. Ele sempre em tudo. Veja, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Pai, Filho, em tudo. Veja, observe o que ele fez. Observe ele fazer. O primeiro êxodo,
Ele enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo, Moisés. Ele tirou o povo para fora, aquele foi o seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia se esgotado, o tempo da lei acabou, a plenitude dos judeus da lei entrou, ele enviou novamente um Deus profeta, com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Após sua morte, sepultura e ressurreição, Saulo de Tarso, em seu caminho para Damasco, viu aquela mesma coluna de fogo. Ele sabia que era o Senhor aquela coluna de fogo. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele olhou para a coluna de fogo, mas era Jesus. Aí o profeta diz: mas Paulo poderia ter pensado, mas eu achava que era um homem com marcas de cravos na mão e nos pés. Ele viu Jesus, e Jesus era o quê? Uma coluna de fogo. Agora, para este mesmo Jesus voltar para abrir o livro, ele tem que ter um trono de o coração de um homem. Ele não pode abrir o livro como anjo forte. A Bíblia diz que ele desceu do céu vestido de uma nuvem, e viu outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Eu vi a aflição do meu povo, Moisés, e eu desci para livrá-los da mão do faraó. Eu desci do céu, Jesus, para fazer a vontade do meu Pai. Agora você tem um anjo forte descendo do céu novamente para um terceiro êxodo. Todas as vezes em que Deus executou um êxodo, Deus desceu do céu, meu irmão. Amém? Agora, veja aqui. Eu sou Jesus. No segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, o qual era seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria um profeta. Ele tinha uma coluna de fogo e fazia sinais e maravilhas. Aquele mesmo profeta disse, olha, presta atenção, aquele mesmo profeta disse, agora ele está apontando para o terceiro êxodo, aquele mesmo profeta, Jesus, aquele mesmo profeta Jesus disse, aquele que crê em mim fará estas obras. Que obras? Será Deus profeta. Pois esta era a obra de Jesus, era ser um Deus profeta. Vocês creem na palavra de Jesus? Pois é, Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que crê em mim, São João 14:12. Sabe quem é aquele que crê em mim? O Espírito Santo de verdade, presta atenção, que o Pai enviará em meu nome. Os irmãos captaram? Este Espírito Santo, que viria depois do trono da intercessão, viria em nome de Jesus. Amém? Por isso o irmão Bruna diz, aqueles que receberem este profeta do último dia, em seu próprio nome, receberá os benefícios deste ministério. Espero que os irmãos estejam captando. Olha, e aquele que crê em mim fará estas obras que faço. Irmão, a coisa que a gente não consegue, a gente não dá conta de explicar tudo, porque vem tudo na mente de uma vez só. Mas aquele que crê em mim fará as obras que faço e as fará maiores. Ele estava falando do Espírito Santo quando ele deixasse o trono da intercessão do Pai, do coração do Pai, que era Jesus, e viesse em seu próprio trono. Ele vos guiaria em toda a verdade. Quando o Espírito Santo completo visita a igreja, ele precisa de um trono. Ele precisa do coração de um homem. Por isso Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, na última era, quando o Filho de Deus deixasse a intercessão, quando acabasse a intercessão do Filho de Deus, ele voltaria na terra, para quê? Para abrir o livro do Apocalipse. Por isso o profeta diz, agora o Espírito Santo completo visita a igreja. Irmão, como que o Espírito Santo viria visitar a igreja se ele não tivesse o coração de um homem? Como que esse Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade
se ele não tivesse o trono de um coração de um homem. Amém? Por isso que quando blasfemaram do Espírito Santo, eles blasfemaram de Brana. Eles não estavam blasfemando do nome de um homem, eles estavam blasfemando do próprio nome de Deus. Porque o Espírito Santo estava na terra, amém? Você tem a dispensação do Filho de Deus, o Espírito Santo. Agora, para Jesus ter uma dispensação do Filho do Homem, porque é na dispensação do Filho do Homem que o livro tem que ser aberto. Um ser humano, ossos, carne e sangue. Porque um anjo forte descendo do céu não pode abrir o livro. Tá certo? Por isso o irmão Brana disse: quantos viram quando este anjo veio se materializando? Por isso o irmão Brana disse: o sétimo selo, sétimo mensageiro, o traz de novo à terra. Amém? Para o quê? Em seu próprio nome. Ó. Olha, tenho-vos dito isto, São João 15, 25, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Amém? Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Jesus era o que? Deus profeta. Brana é o que? Deus profeta. São João 14,16. Ele faria as mesmas obras. Ele seria Deus profeta. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. O segundo Êxodo, uma coluna de fogo. Moisés disse que ele seria um profeta. E tinha uma coluna de fogo e fazia sinais e maravilhas. Aquele mesmo profeta disse: aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Agora preste atenção aqui, porque estamos falando agora do êxodo do último dia. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo dos últimos dias. Ele não pode mudar isso. Através de provas científicas, através de testemunho do Espírito, através das obras do Espírito, vemos isto hoje. Irmão, nunca se viu aquele que crê em mim depois de Jesus, tá certo? Você não tem história de um profeta na era gentílica que fizesse as mesmas obras de Jesus, a não ser este homem aqui. No ministério deste homem houve 5 ressurreições, no de Jesus houve 3. No ministério deste homem aqui houve criação de esquilos, no ministério de Jesus foi multiplicação. Aquele Brana, o Espírito Santo de verdade, fará as minhas obras e as fará maiores. Ele não só pregou as obras de Jesus, um evangelho de salvação, mas ele abriu o livro do Apocalipse para o rapto da igreja. O livro do Apocalipse que Jesus, em nome do Pai, não podia abrir. Ele vem como Espírito Santo do último dia e em seu próprio nome, Brana, ele abre o livro do Apocalipse. Vemos isto hoje, a grande coluna de fogo. Irmão, Deus deixou para isto. Não é para exaltar o homem, é para exaltar Deus no homem. Para isso é este quadro, porque as pessoas olham e não compreendem, né? Acho que nós vamos ajoelhar aqui, como os africanos fazem, por este homem. Não, este homem está aqui para mostrar que a coluna de fogo deu a comissão para Deus profeta. Esta coluna de fogo está vindicando que este homem não é simplesmente um homem. Deus disse para ele: eu te chamei para algo maior do que João Batista, do que todos os profetas. Deixa eu cortar aqui porque é bom a gente falar e mostrar. Olha, mensagem era de Laodiceia, azulzinha, ela não tem parágrafo, tá bom? Quem quiser ler, pode ler inteira para achar. Há um mensageiro profeta para esta era.
Com base no comportamento humano, qualquer um sabe, onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior, que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade, que deve ser restaurada nesta última era? Por que restaurada, meu irmão? Porque na primeira era, quem tinha o poder da infalibilidade? Jesus. É o primeiro e o último que tem o poder de ser infalível. Nós estamos falando do ômega agora. Olha, pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Você é a noiva da palavra pura? Porque você crê num profeta que tem este ministério. Olha aqui, isto significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e compreendida nos dias de Paulo. Olha, eu lhes direi quem terá. Será um profeta completamente vindicado. Ô, irmão, não existe vindicação maior do que o William Branham recebeu na vida dele, irmão. Veja, será um profeta completamente vindicado. Agora preste atenção. Ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta. Porque ele fará as minhas obras e as fará maiores. E não existe nenhum registro de um movimento tão sobrenatural como foi o movimento que Deus fez no ministério de William Branham. Ache para mim, dentro destas eras na história, um profeta que foi levantado como o Senhor Jesus, que faria as obras do Senhor Jesus e as faria maiores. Está aqui, William Branham. Olha, mais do que todos os profetas de todas as eras desde Enoque. Olha aí, porque este homem, William Branham, terá necessariamente, olha, os irmãos entendem a linguagem do profeta? Será necessário que ele tenha este ministério, tá certo? Porque é a conclusão, é o término do tempo, é a plenitude da era acabando, é Deus voltando numa nuvem. Presta atenção, este homem terá necessariamente o ministério profético do quê? Da pedra de coroa. Ó, irmão, todo mundo sabe que a pedra de coroa é o Senhor Jesus Cristo, porque a pedra de esquina é o Senhor Jesus, tá certo? Então, quando é prometido uma pedra, como em Daniel, que ele viu a pedra cortada no monte sem mãos, o que era que Daniel viu? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem traz a pedra de coroa, nós temos aprendido, olha ali nas eras, o amor divino, ele coroa o amor fraternal, aonde está o profeta da última era. Depois de Laodiceia, é a pedra de coroa, coroando 7 eras de mensageiros. Quem faz isto? Um ministério infalível, um ministério de pedra de coroa. Quem tem o ministério de pedra de coroa? O Senhor Jesus Cristo. Então não estamos falando de um homem hoje, estamos falando do ministério do próprio Jesus Cristo na terra. E eu vou ler isso para os irmãos se der tempo. Este homem terá necessariamente o ministério profético de pedra de coroa. Ó, irmão, deixa eu continuar aqui no terceiro Êxodo. Vai computando aí. Veja aqui. E este profeta, que terá o ministério de pedra de coroa, é aquele que crê em mim, porque ele fará as minhas obras e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. E o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome, guiará vocês em toda a verdade. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo dos últimos dias. Ele não pode mudar, através de prova científica, através das obras do Espírito, a grande coluna de fogo se movendo no nosso meio, e os sinais de maravilhas da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo tirando o povo do denominacionalismo para a presença de Jesus Cristo, para ir a uma terra. Primeiro, nós somos tirados das denominações
Porque este profeta Deus nos tira da escravidão denominacional. Um tirou da escravidão do Egito, o outro tirou da escravidão do pecado. Esse nos tira da escravidão das denominações. Um tirou do Egito natural para uma terra prometida natural, Canaã. Um tirou da terra natural da lei para uma terra espiritual da graça. Amém? E um tira nós da terra da graça para uma terra de Canaã da terceira etapa, a manifestação do próprio Deus na terra. E este êxodo, quando saímos das denominações para a terra da palavra, porque é isso que o profeta faz, este último profeta nos tira da escravidão denominacional para a terra da palavra do Filho do Homem. E este êxodo vai terminar com a saída da igreja no rapto. Tá certo? Nós estamos neste êxodo. Este êxodo termina nas nuvens com Cristo. Cristo tirando o povo do denominacionalismo para a presença de Jesus Cristo. Olha, ele diz aqui, 310. Não se engane, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus tem provado. Isto mostra ser a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os 2 êxodos, ele a trouxe para o vosso meio hoje. E provou cientificamente. Irmão, olha o que ele falou aqui, Olha aqui, Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, para que o povo não se enganasse. Essa coluna de fogo é para nós não nos enganarmos. Irmão, essa explicação aqui, as pessoas deveriam ver que tinha que ter Deus profeta na terra hoje, para tirar nós da escravidão denominacional e nos levar para o corpo palavra do Filho do Homem, a terra prometida é nossa, aonde mana leite e mel. Deixa eu continuar aqui para ver se a gente consegue terminar essa mensagem hoje, tá bom? Mas eu acho que não vai dar não. Olha, Deus desceu a primeira vez como um Deus profeta para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus desceu a segunda vez como um Deus profeta para libertar o povo da escravidão do pecado, como eu já falei. O detalhe é que a gente marca aqui para ler, e se a gente não ler, não fica bom, né? Mas olha isso aqui. Olha que coisa, nós vamos entrar em algo profundo aqui, 371, 372, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele desceu as 2 vezes a segunda vez como um Deus profeta, Jesus, para tirar o povo da lei, da escravidão da lei, para a libertação da graça através do sangue de Cristo, pagando o preço do nosso pecado, tá certo? Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora veja, ele desceu, Apocalipse 10, como eu já falei, a terceira vez, Deus profeta, homem e Deus ao mesmo tempo. Isto que é um Deus profeta. Aquele profeta, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Amém? Isto é filho do homem. Deus numa carne. Olha, saiba, 371, Cristo, o mistério de Deus revelado. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado. Que Deus está manifestado. Deus e homem têm se tornado um. Homem ungido, veja aqui, o homem ungido, Cristo. O que significa Cristo? O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. O profeta diz, que coisa. Como as pessoas podem duvidar disso? Preste atenção aqui agora. Olha, onde uma vez, parcialmente, Moisés o tinha. Mas Moisés não é Deus profeta? Não. O pecado do homem não havia sido pago. Moisés não poderia abrigar a divindade. Moisés estava coberto por sangues de bodes e carneiros. Por isso Moisés descia e a face de Moisés brilhava. Tá certo? Mas é o profeta que diz... Moisés não é a encarnação de Deus, mas pela palavra de Deus, a autoridade que Deus deu, Moisés, você será Deus. Arão, profeta.
para que a coluna de fogo testificasse que Moisés não era simplesmente um profeta, ele era profeta Deus. Como você prova isso? O que Moisés falava, acontecia. Haja rãs, aparecia. Abre o mar, e o mar se abria. Era Deus usando as cordas vocais de Moisés. Presta atenção. Onde, uma vez, parcialmente, Moisés o tinha. Davi o tinha. Ó, que coisa. Porém, agora, ó, que coisa. Porém, aqui ele está manifestado na plenitude. A própria deidade estando sobre a terra. Deus em sua plenitude, primeiro, para morrer pelos pecados das pessoas. Agora presta atenção. Primeiro, em Moisés ele não poderia ser encarnação, mas Moisés tinha a autoridade de Deus. Moisés era profeta Deus, não para ser adorado, para ser respeitado como Deus. A palavra de Moisés era Deus falando. Você se lembra do que ele falou? Se estes homens aí não morrerem de uma morte diferente, Deus não falou comigo. Mas se eles morrerem de uma morte que não tem ainda de algo novo, Deus falou comigo. E a terra engoliu Datã, Coré e Abirão. Veja, era Deus falando. Olha, agora presta atenção. Agora Jesus Cristo vem na terra, o corpo ungido do próprio Deus. Jesus é o corpo do próprio Deus, para ser adorado. Jesus é um corpo nascido fora do sexo, de nascimento sobrenatural. Veja a diferença desses três êxodos. Agora você tem Deus na terra, o próprio Deus em sua própria carne, criada para ele morar, e fazer daquele corpo o seu corpo. Para morrer pelos pecados das pessoas. Para que ele fez isso? Porque Deus sabia que ele tinha que retornar em carne. Mas está ordenado ao homem morrer uma vez só. Os irmãos estão compreendendo? Jesus era homem. Jesus tinha que morrer uma vez só. Depois vem o juízo para o homem. Para Jesus veio o quê? A glorificação do corpo. Primeiro, ele veio para morrer pelos pecados das pessoas. Para que, irmão Brana? Para que ele pudesse trazer para a sua igreja, presta atenção, uma vida santificada. Nunca fumes, nunca bebas e nunca corrompa o seu corpo. Foi para isso que Cristo morreu. Deus, o Senhor Jesus, ele precisava de um trono, de um coração, porque ele teria que retornar em carne, porque carne e sangue e ossos não herdam o reino dos céus, mas teofania de anjo forte não abre o livro, porque é do ser humano. Amém? Veja a necessidade, anjo forte não pode abrir o livro, tem que ser carne, sangue e ossos. E ao homem, Jesus, está ordenado a viver uma vez só, morrer uma vez só, tá certo? E Jesus sabia que ele tinha que retornar, aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Lucas 17:30, no dia em que o Filho do Homem se manifestar, Jesus precisava de um coração e de um trono, porque aquele que vencer, o mensageiro da última era, se assentará comigo no meu trono. Jesus estava dizendo que ele teria um coração na terra, porque o trono do coração do homem, o trono de Deus é o coração do homem. O trono de Jesus tinha que ser o coração de um homem. Vai acompanhando, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada, para que ele, Jesus, pudesse ter a preeminência. Amém? Ele tinha que ter a prerrogativa. Preeminência, a prerrogativa. Tá certo? A proeminência. Ele que tinha que ter a autoridade máxima neste homem. Irmão, quem que tinha autoridade no coração do Filho?
Não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Eu não tenho a preeminência, quem tem é o Pai. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita no trono do meu coração. Ele tem a preeminência dentro de mim. Eu nada faço se o Pai não mostrar. Isto é preeminência e proeminência. Duas palavras diferentes, mas que mostram que quem se assentou no coração de Jesus tinha a prerrogativa, a decisão final, a autoridade. Por isso Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é o Pai que tem a preeminência dentro de mim. Eu nada posso fazer se o Pai que tem a proeminência dentro de mim não fizer. Amém? Isto é a preeminência. Uma vida santificada para que Ele, agora estamos falando não de Jesus, porque quem teve a preeminência no coração de Jesus foi Deus, o Espírito Santo, o Pai. Mas Ele prometeu retornar. Depois que Jesus morre, Ele pode santificar uma vida. Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o seu corpo. Eu tenho uma obra para ti. Jesus está dizendo, eu se assentarei, você se assentará comigo no meu trono, e eu terei a preeminência. O que é o Espírito Santo? Que o Pai enviará no meu nome, Ele não falará de si, porque vai receber do que é meu. O irmão Brana sempre apontou para Jesus, meu irmão. Estamos tirando o homem de cena. Olha aqui, para trazer uma vida santificada, para que Ele, Jesus, pudesse ter a preeminência, a prerrogativa, a autoridade. Tá certo? Ele tinha a preeminência, a prerrogativa. Ele era excelso, superior no coração de Jesus, o Pai. Olha, acompanhe isso aqui. Em sua igreja, em preeminência, em plenitude, sua igreja, para manifestar cada promessa nestes últimos dias, que Ele prometeu para os dias finais. Amém? Irmão, Jesus santificou uma vida para que Ele pudesse retornar no trono do coração de um homem. E este homem é o sétimo anjo, ele é o vencedor da última era, e aquele que vencer vai se assentar comigo, como eu me assentei com meu Pai. Ele está dizendo, este vai se assentar comigo, ele fará uma unidade comigo, como eu fiz uma unidade com o Pai. Isto é se assentar no coração. Isto é ter o seu próprio trono. O Espírito Santo somente lhe mostra quem Ele é. Nenhum profeta ou rei dele. E aqui Deus é manifestado em carne. Aqui está a plenitude. Ele é completamente revelado e declarado ao mundo. A mensagem que nós temos, irmão, ela é extraordinária. Deixa eu terminar com essa mensagem aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Olha aqui. Cristo, mistério de Deus revelado, 4:7-4. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso. Que Deus e homem têm se tornado um. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem um. Deus e o homem era um ali, Jesus. Deus e o homem são um aqui, Brana. Está vendo o que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, agora aqui olha, Ele tendo a preeminência. Só faço o que o Pai me mostra. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que habita em mim, que tem a preeminência no meu coração. É o Pai que habita em mim, que está sentado no trono do meu coração, que faz as obras. Para que Ele fez isso? Para levar aquele coração à morte da cruz do Calvário, para que o sangue daquele Cristo Santo puro pudesse lavar esta vida. Para que agora, diferente de Moisés, que era coberto por sangue de bodes e carneiros, ele é tirado o pecado do homem. Sangue de bodes e carneiros cobria o pecado. Deus não podia encarnar em Moisés. Somente a face de Moisés brilhava. Mas Jesus vindo ao mundo, sangue puro e imaculado, o que Ele fez? Morreu, pagou o preço do pecado, para que Ele pudesse
santificar, não cobrir, tirar o pecado do homem. Irmão, Deus anulou o nosso nascimento sexual. Viu, críticos? Como pode Deus habitar em plenitude num homem? Ele diz, o profeta diz, ele pode derramar-se em uma igreja, em muitos homens, e ele pode se derramar em um homem se ele quiser. Mas o irmão Branham nasceu de sexo. E o sangue de Cristo não anulou? Se você disser que o irmão Branham não pode abrigar a deidade, então o pecado não foi pago. O nascimento sexual não foi anulado. Tá certo? Porque quando Cristo derrama o seu sangue, a Bíblia diz que tira o pecado do mundo. Por isso o mundo não pode ser destruído. Por isso estes ímpios não podem ser destruídos. Deus não vê. Né? Como aquele caso daquela mulher no bar. Deus não pode destruir o homem ainda. Existe um para-choque em volta do mundo. Sabe por quê? Cristo é o Cordeiro de Deus que não cobre, tira o pecado. Então Deus tirou o pecado desta vida. Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o teu corpo. Eu tenho uma obra para ti. Vê? O que é isto? Sendo cheio do seu Espírito. Agora, Jesus tendo a preeminência. O irmão Branham só fazia o que Jesus mostrava. Jesus só fazia o que o Pai mostrava. Branham só fazia o que Deus mostrava. Ele não fazia nada que Jesus não mostrasse. Aquele Espírito Santo de verdade, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem recebido de mim. Jesus. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Tendo preeminência, essa foi a realização de Deus, foi o propósito de Deus. Vê? O mesmo Deus que pode dizer isto a Moisés: venham rãs, o mesmo pode se levantar. Aquele que fez água em vinho, amém? Está correto? Olha, o irmão Branham está fazendo aqui referência ao que nós estamos pregando. Cristo, o mistério de Deus revelado. Moisés era Deus profeta, ele falava rãs e vinho à existência. Jesus, Deus profeta, pegava água e transformava em vinho. É isso que ele está falando, presta atenção. Ele, veja, está correto? Ele é o mesmo ontem, é o mesmo ser, ele simplesmente não muda, é Deus no homem. Esta é a sua manifestação, isto é o que ele está revelando, isto é o que ele está tentando fazer. E a própria palavra de Deus revelando assim, mostra que o homem não pode criar. Deus é o Criador. Então, não é mais o homem, é Deus, o Criador, no homem. Amém? Deixa mais um pouquinho aqui. Então veja, continuando aqui o nosso raciocínio. A única forma, irmãos, de nós compreendermos esta afirmação que nós estamos falando aqui, tanto de Jesus em seu próprio nome, Branham é Jesus em seu próprio nome, Branham é o trono do próprio Jesus. A única forma de nós compreendermos esta afirmação, porque esta afirmação que nós temos aqui na mensagem de William Branham, já li a infalibilidade. Eu vou ler aqui, esta afirmação que nós lemos ontem. Deixa eu pegar de novo aqui. Esta afirmação que é espantosa. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Ele fará abertamente, e os que receberem esse profeta, William Branham, em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério deste profeta. Então, a única forma de compreendermos esta afirmação espantosa, porque esta é uma afirmação espantosa, tá certo? Esta é uma afirmação espantosa. A Bíblia diz: tudo que fizerem por obras ou por palavras, seja cura divina, batismo, ou por palavras, profecias, teria que ser em nome de Jesus. E aqui nós temos o mensageiro da última era dizendo que tem que ser em seu próprio nome. Eu quero ver o que o povo da mensagem vai fazer com isso. Todos os profetas vieram em nome de Deus, o Eu Sou, Isaac, Jacó, o Deus de Abraão, no Velho Testamento. Todos tinham que apontar para o quem?
para o Senhor, assim diz o Senhor. Vieram em nome do Senhor. Agora Jesus vem, eu desci e vim em nome do meu Pai. Tá certo? E vocês não aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus estava advertindo nós. Nós não podíamos aceitar ninguém que vem em seu próprio nome. Porque tudo que temos que fazer é em nome de Jesus. Qualquer profeta, irmãos, qualquer mensageiro que viesse depois de Jesus, tinha que vir em nome de Jesus. A era da graça. Mas acabando a era da graça, Jesus retorna agora, não no nome do Pai, ele tem que retornar em seu próprio nome. Aquele Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos guiará em toda a verdade. Agora é outro êxodo, Deus está na terra novamente. Deus agora tem um trono, deixa eu ler aqui. Meu Deus. Olha, 152, o primeiro selo. A voz é um trovão. Veio de onde? Do trono. De onde o cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Agora, ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. Ele está agora aqui de pé, diz o profeta, e vai nos abrir o primeiro selo. O que vai fazer? Vai tomar suas reivindicações. Ele vai reivindicar o que ele comprou. Tá certo? O que é a abertura dos 7 selos, diz o Mombrana? É uma reclamação de nomes. O que é Jesus morrendo na cruz? Jesus clamou na cruz, pagou o preço de cada um de nós, que tinha os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, dos 7 selos. Agora, o que o leão vem fazer? Ele vem reclamar agora. Primeiro ele clama para pagar o preço. Ele pagou o preço, agora ele vem reclamar o que ele comprou. Amém? Isto é que os selos fazem. E o cordeiro estava de pé aqui fora, e o trovão veio de onde o cordeiro havia saído. Ele havia deixado o trono do Pai, o nome do Pai, para tomar seu próprio trono. O mensageiro da última era é o trono do Filho. Tá certo? Se o coração do mensageiro da última era é o trono do Filho, é o próprio trono dele, o nome do mensageiro tem que ser o próprio nome dele. Olha, para tomar seu próprio trono, glória. Agora, não perca isto, amigos. Viu? Não perca isto. Jesus disse: aquele que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono. Para que Jesus morreu? Para pagar o preço, para limpar uma igreja e santificar um trono, santificar uma vida, para que Jesus, ao descer do céu, vestido de uma nuvem, tivesse a preeminência no 7º selo, o coração de Jesus. Irmão, olha, presta atenção, o 7º selo é o selo de sua vinda. O 7º selo traz Jesus à terra. O 7º selo é um homem. Então, o 7º selo é o trono de Jesus. O mensageiro é o 7º selo. Cada mensageiro é um selo. Cada mensageiro tem um trono. Mas o coração desses mensageiros não foi o trono de Jesus. É só o último, aquele que vencer na última era, se assentará comigo no meu trono. O meu trono é o 7º selo. É o selo da minha vinda. Amém? Ele se assentará comigo, formará uma unidade comigo. E como eu venci e tenho me assentado no trono do meu Pai. Agora, algum dia, quando terminar a era de Laodiceia, porque o Mombrana prega nas entrelinhas. O Mombrana pregou os 7 selos como se não tivesse acontecendo aquilo naquele dia. Por isso ele falou: eu sei que vocês não estão vendo. Está acontecendo uma coisa misteriosa aqui, essa semana, que vocês não estão vendo. Sabe o que eles não estavam vendo? Jesus no seu próprio trono.
Eu sei que vocês não estão vendo, e é bom que vocês não vejam mesmo, senão vocês vão vir aqui me adorar. Olha, algum dia ele se levantará do trono do Pai, deixará o trono da intercessão, o coração de Jesus, e tomará seu próprio trono, irmão. Quando ele iria fazer isto? Acabada a era de Laodiceia, Jesus deixa o trono do Pai, da intercessão, do Filho de Deus, e vem para manifestar-se como Filho do homem. Irmão, para Jesus, Jesus não é mais homem, não é carne e sangue, ele é anjo forte, ele é coluna de fogo. Para ele abrir os selos, ele tem que ter um trono de carne, ele tem que ter veias, ele tem que ter cordas vocais, ele tem que ter sangue, porque Filho do homem é Deus em uma carne. Por isso ele santificou uma vida, para que ele tivesse a preeminência, a prerrogativa. Quem abriu os selos é Jesus, que tem a prerrogativa de abrir os selos. Só Jesus pode abrir o livro dos 7 selos. O livro dos 7 selos é de Jesus, ele pagou o preço, e para ele abrir, ele tem que ser homem. Por isso ele santificou uma vida. Nunca bebas, nunca fumes, nunca corrompa o seu corpo. O seu coração será o meu trono. E você se assentará comigo, porque Brana tinha que formar uma unidade com Cristo. Por isso, ele foi levantado para cima da nuvem, para que o 7º selo, mensageiro, trouxesse Jesus assentado em seu próprio trono. E quando Jesus faz do trono do coração do 7º anjo seu próprio trono, ele toma o nome daquele humano para ele. Um gentil levaria meu nome. Isso aqui é mocotó, viu? Isso aqui é feijoada. Se você não estiver preparado, não vai fazer bem. Seu próprio trono. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Então veja, Moisés era um ser humano. Já estourou nosso tempo, tá bom? Quem sabe a gente deixa um pouquinho para outro dia, né? Eu não vou continuar porque tem um assunto aqui que a gente precisa terminar, tá bom? Mas eu creio que isso aqui é suficiente para nós, e a gente não vai delongar muito, tá certo? Porque o eleito, ele se alimenta da palavra de Deus, e não precisa muito para se alimentar um eleito, tá certo? Os irmãos já captaram tudo, tá certo? O que nós precisamos é continuar comendo este livrinho, né? Tinha algo aqui muito importante, eu vou deixar os irmãos com água na boca, tá bom? E quem sabe, na nossa volta para cá, depois lá de Santa Maria, a gente completa isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, irmão, isso aqui não tem fim. Cada mensagem que você pega aqui, os irmãos perceberam por que a Bíblia se tornou nova para nós? O profeta diz, quando o 7º selo foi rompido, abriu a Bíblia toda para nós. Então, hoje nós vemos o 7º selo em toda a Bíblia. Nós vemos a manifestação do 7 perfeito, perfeição, em toda a Bíblia, tá certo? Mas quando nós começamos a adentrar neste mistério do 7º selo, o dia e a hora que Jesus não sabia, né? Na voz do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus. Primeiro, na voz do 7º anjo, antes de abrir os mistérios, se cumpre, irmãos, o mistério. O mistério é Mateus 24:36, é o dia e a hora que o Pai não sabia, mas que Jesus voltaria à terra em uma nuvem. Nós temos aqui, irmãos, mensagem de sobra para provar que Jesus veio nesta nuvem fisicamente. As pessoas precisam dar crédito nisso, para poder Deus abrir a mente das pessoas. Aquele Jesus da Galileia não é mais carne e sangue, ele é coluna de fogo, Paulo viu ele. Agora, aquele Jesus da Galileia, ele era o único ser humano que podia abrir o livro. Mas como o Jesus humano, se ele não é mais humano, como que ele abriria o livro? Ele santificou esta vida, para ele ter a prerrogativa e a preeminência de tomar o coração do 7º anjo como seu trono. E quando ele toma o coração do 7º anjo como seu próprio trono, ele vem em seu próprio nome. Porque Jesus é o nome do Pai, Jesus veio em nome do Pai, mas agora Jesus está vindo em seu próprio nome, irmão. Nós não podemos aplicar isto para o profeta. O profeta não iria nos colocar contra a Escritura. Ô irmão Brana, peraí, Jesus falou que a Escritura, ela mostra que nós não podemos fazer nada a não ser no nome de Jesus.
O Senhor não teria que vir em nome de Jesus? É aí onde as pessoas não veem a segunda vinda. Irmão, 7º selo não é a vinda de um homem, é a vinda de Jesus Cristo na terra. O 7º selo, o ministério da terceira etapa, não é o ministério de um homem. Oh, meu Deus. É o ministério do próprio Jesus Cristo, irmãos. Eu vou deixar para lá isso aqui. A gente não aguenta, né? É uns parágrafos, irmão, que as pessoas têm que ser incrédulas para rejeitar. Elas têm que ser incrédulas para não querer isso aqui. Tá certo? Se faz tão claro para a gente, mas estourou o nosso tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa tomar estas palavras, ó Pai, ainda que recortadas, mas que o Espírito Santo possa colocar em cada coração no seu devido lugar, Pai. Que as pessoas possam dar crédito à palavra do teu profeta, à Bíblia, à mensagem que estamos pregando, Pai, para que Deus tenha a chance de revelar para elas, Pai. Deus quer uma chance de revelar os mistérios para nós, mas precisa-se de humildade para crer, não entender, Senhor. Ajuda cada um de nós a continuarmos crendo cada dia mais, Pai, para que o Senhor continue a nos mostrar cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.